Recentemente, estudos apontam que o déficit do Brasil está entre um dos maiores do mundo, se afastando de economias de países emergentes. E se você quer descobrir como isso te afeta, como afeta a sua empresa, vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês, e hoje nós vamos falar sobre essa notícia, triste notícia pra gente, né, que é o déficit do Brasil. Eu quero te explicar como funciona, o que isso afeta, por que afeta, como que nós devemos estar antenados a tudo isso, até para planejar os próximos passos e tudo mais na sua empresa, nos seus investimentos, em tudo mais. Então, fica comigo até o final do vídeo, não deixa de se inscrever, de dar o seu gostei, o seu comentário, a sua curtida é muito importante para o crescimento aqui do canal. Então, contextualizando o que é déficit, Pamela, o que é isso? Não aprendi na escola, ou aprendi, mas esqueci. O que é isso? O déficit, pessoal, nada mais é do que como se fosse uma empresa. O Brasil é como se fosse uma empresa. Então, ele tem os gastos dele, tem os ganhos e tem essa balança é feita, esse cálculo é feito. Então, o déficit ele considera todos os gastos, os ganhos e os juros da dívida pública que o Brasil tem. Quando é feito esse cálculo, percebe-se que o Brasil ele tem gastado muito mais do que o que de fato ele tem produzido. Então, os gastos do Brasil estão muito maior do que os recebimentos dele, fazendo com que o Brasil tenha que pegar dinheiro emprestado e pague juros altíssimos por essa dívida pública. Então, pessoal, de acordo com um estudo elaborado pelo BTG, o Brasil, em 2025, ele tem um déficit de 8,6%. Ele fica apenas abaixo da Bolívia com 9,70%. Então, o Brasil é o segundo país com maior déficit em 2025, tá? Isso deixa o Brasil com uma dívida, um déficit muito maior do que os outros países emergentes, os nossos vizinhos aqui. E quais são os motivos que levam o Brasil a ter um déficit tão alto? Por que isso está acontecendo? Quais são as justificativas para isso? A primeira delas é o aumento dos gastos públicos. Então, os gastos com os nossos queridos parlamentares, deputados, governadores, todos os jatinhos, tudo que inclui a máquina pública, ela é muito cara para o Brasil. Também o crescimento dos juros da dívida pública, então é como se a gente tivesse um empréstimo, sei lá, no Nubank. Quanto mais a gente fica renegociando essa dívida, pagando metade, cada vez mais ela vai aumentando. A mesma coisa acontece com a dívida pública, né? Vão gerando juros e isso vai fazendo com que fique cada vez mais alto. E uma outra justificativa é o baixo crescimento econômico. Então, o Brasil, ele teve um crescimento menor do que o esperado, o PIB dele foi menor e fazendo com que cada vez mais esse déficit aumente. E quais são as consequências para você, para mim, para a gente que é consumidor, é empresário, gera emprego, como que isso nos afeta? Primeiro, o aumento da dívida pública, né? Então, cada vez o Brasil fica mais devedor, fazendo com que, ao invés desse dinheiro ser destinado para investir na educação, na segurança, hospitais, trazer mais benefícios para a população, ele acaba tendo que destinar esses valores para pagar essa dívida que cada vez mais só aumenta. Uma outra consequência é a pressão inflacionária. Então, cada vez mais os nossos preços eles tendem a aumentar. Então hoje você vai comprar, sei lá, um pãozinho, ele tá cada vez maior. Então isso nós, os consumidores, nós sentimos isso no mercado, no material escolar, no combustível, em tudo que a gente vai comprar fica mais alto por causa dessa pressão inflacionária. E uma outra consequência também péssima é a desvalorização cambial, porque a nossa moeda ela perde confiança perante os outros países, fazendo com que fique cada vez mais caro comprar as outras moedas, como por exemplo o dólar, que teve uma alta gigantesca. Vou colocar um gráfico aqui para vocês verem, e o euro, que também aumentou muito, e a tendência é que aumente cada vez mais se essa inflação, se essa dívida não for controlada. E, gente, a título de curiosidade aqui para vocês. Eu já vi em grupos, e eu sei que isso daí é falta de conhecimento, eu super entendo. Infelizmente, o nosso sistema de educação não ensina tanto assim, né, na escola, o que isso afeta, mas nós somos um país que comercializa muita coisa de fora, porque eu vi uns comentários tipo assim, nossa, mas eu não dependo do dólar, tô nem aí se o dólar tá crescendo ou não, eu não recebo em dólar. Gente, tudo que a gente compra, por exemplo, fertilizantes que a gente precisa comprar de fora,
é comprado com dólar. A gente precisa comprar dólar para comprar aquilo. O celular que você compra, ele não foi produzido no Brasil, então você precisa comprar ele peças de fora. Ou o carro que você comprou, ele também é produzido, sei lá, algumas peças são produzidas. Então você entende que tudo que a gente compra, que a gente usa, infelizmente, são importados. Algumas coisas são importadas, outras são nacionais, mas nós dependemos sim do dólar, tá? Então quando o dólar tá alto, é ruim pra gente sim, tá? Então beleza, entendi como isso afeta e o que isso pode... o que pode ser feito para ser mudada essa situação? Primeiro, ajuste nos gastos públicos, então redução dessa dívida, redução desses gastos para que de fato se controle mais esse déficit. Reformas estruturais no governo que visam o crescimento do PIB, da economia, empregos, geração de renda e uma política monetária consciente que visa o controle da inflação, mas de forma consciente, com uma manutenção dos juros, mas sem prejudicar esse crescimento. Então, recapitulando tudo isso, por que é importante? O aumento do déficit no Brasil, ele significa que as coisas não estão indo bem, tá? Isso são dados através de estudos, de fato, a nossa economia ela não tem caminhado bem. Isso faz com que cada vez mais empresas cortem custos, tá? Então empregos diminuam, a inflação aumente, mas em contrapartida é aquilo, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Nesse momento a nossa bolsa de valores com as nossas principais empresas tem cada vez mais diminuído. Então quem tem muito dinheiro aproveita esses momentos para quê? Para comprar ações, como por exemplo no Banco do Brasil, na Sabesp, nas empresas de tecnologia. Então assim, enquanto tem pessoas que estão chorando, tem outras que estão vendendo lenço. E aí você precisa definir qual lado que você quer estar, tá? Então, não se acomode, estude, cresça cada vez mais o seu negócio, faça as suas reservas, também invista em dólar, em euro, não concentre todo o seu patrimônio aqui no Brasil, porque como a gente tem essas variações, infelizmente a gente acaba perdendo ou ganhando e faz parte do jogo, tá? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários, porque aí eu vou me propor a trazer mais conteúdo sobre economia, não apenas tutoriais. Mas se vocês também só gostam dos tutoriais, coloca aqui embaixo que aí eu também trago mais tutoriais. Quero te agradecer por você ter assistido até aqui. Não se esquece de dar o seu gostei e de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.